floresta, uma mini floresta aqui. Marcelo, tudo bem? Bárbara? Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Marcelo já esteve aqui numa outra oportunidade mostrando umas plantas super diferentes pra gente. E hoje a gente vai falar sobre substratos para plantar. Né? Você que gosta aí de plantas, às vezes nós temos aí a nossa plantinha, ela vem linda pra gente, mas depois de um tempo começa a ficar murcha, fica amarela e a gente não sabe como cuidar. Então, Marcelo, é com você, quero que você me ensine a cuidar em casa agora, porque eu nem sabia que tinha isso tudo aqui de coisa pra cuidar da planta. Meu Deus do céu, socorro! Pois é, Bárbara. Bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. E hoje o assunto é justamente o substrato, né? O que a gente faz para misturar na terra, porque popularmente a gente chama de terra, mas o nome mesmo é substrato porque é um composto de várias coisas que a gente pode usar e cada planta tem a sua necessidade. Então, eu até estava escutando no começo do programa a Bárbara falando que tem muitos cactos em casa. Então, os cactos, eles têm uma necessidade diferente de outras plantas no que diz respeito ao substrato. Então, é importante que a gente entenda qual é a planta para a gente ter uma mistura boa. E aí você vê, né, eu trouxe aqui para o programa hoje, são 10 tipos diferentes de materiais que a gente pode usar para misturar, para essa raiz ficar bem, né, gostosa ali, bem hidratada nessa terra. E ainda faltou coisa, viu? Ainda imagino. Tem coisa que eu não trouxe para cá. Então, já que você me falou sobre, eu falei dos cactos no começo, qual que é a melhor mistura, então, pra gente cuidar dos cactos e também daquelas suculentas, que eu acho que é mais ou menos a mesma... mesmo tipo ali, né, de planta. Você que sabe mais que eu, né? Exatamente. Qual que é a melhor mistura? Os cactos e suculentas, eles vão gostar de misturas que secam mais rápido. Por quê? São plantas que são desérticas, então é importante a gente tentar imitar o ambiente natural dessa planta. Então a gente pensa, pô, como que é um deserto? Chove pouco, quando chove é um solo bem arenoso que seca muito rápido, né? Essa água vai embora rápido. Então a planta, ela consegue, por uma questão de adaptação, segurar muita água dentro dela. Então o cacto, a gente corta, ele fica com bastante umidade dentro, a gente consegue ver a suculenta, é bem gorducha a folhinha dela, porque ela tem essa capacidade de adaptação. Então qual que é o substrato ideal para cactos e suculentas? Eu vou já até mostrar então algumas coisas aqui. Vou fazer uma misturinha aqui pra eu esse daqui, esse daqui é o que a gente compra no mercado, pet shop, gardens, né? Que é a famosa terra vegetal ou substrato, que é a terra preta. É aqui que a gente vai conseguir ter bastante vitamina para as nossas plantas, né? Os nutrientes necessários para elas se desenvolverem. Mas se você já plantou com esse substrato sozinho, você vai perceber que é muito comum que ele comece a compactar. Então ele vai ficando duro com o passar do tempo. Ele vai ficando, parece umas pedrinhas assim, Isso, né? Exatamente. Aí você sente que às vezes você tem a impressão de que aquela raiz está apertada, né? Que ela está dura, não consegue se desenvolver. Tem muito a ver com isso, porque conforme o tempo vai passando, todo o material que aqui é bastante argiloso, ele vai se juntando. Então, para cactos e suculentas, para a gente evitar que isso aconteça, evitar que ele fique muito molhado, a gente tem que misturar com outros materiais e eu trouxe aqui alguns exemplos. Areia de construção. Areia de construção? Areia de construção. Então não serve só para construir. Exatamente, serve para jardinar também. Nossa, que legal. Então a gente pega a areia ou da mais grossa ou da média. Ela é mais úmida, né? Essa areia, parece? Isso, ela veio úmida porque ela estava no saquinho, né? Mas ela não é assim, então. Exatamente. Quem mora em regiões litorâneas, é importante não usar areia da praia, porque ela tem muito sal, perdão. Então isso vai estragar a raiz da planta ali. Então, se for usar areia, tem que ser tratada, lavada, por isso que eu falo de construção, que ela passa por todo esse processo. Então, se a gente for usar, né, eu quero fazer um vaso para o meu cacto e minha suculenta, sei lá, essa suculentinha, com licença. Pode pegar. Que a gente trouxe aqui, uma graça, né? Então, eu quero mexer com essa suculenta, eu vou replantar num vasinho novo. O ideal é a gente misturar 50% de terra vegetal e 50% de areia. Eu não quero areia, não sei, tem alguma outra preferência. A gente também tem esse material que chama perlita. Olha o peso dele, Bárbara. Descreve pro pessoal como não pesa nada. Nossa, eu fui pegar achando que era pesado, mas é muito levinho. Parece um isopor, não parece? Gente, olha, se mexer muito ele até esfarela, exatamente. Vira uma neve. Vira um pozinho. A perlita é um material também, um mineral, uma pedrinha, que tem a capacidade de absorver a água. Então ela tira essa água do substrato, essa umidade, e deixa o substrato mais seco. E a gente também pode usar esse outro material aqui, que também é levinho. Quero ver você adivinhar o que é esse aqui. Ixi, Marcelo. Parece alguma coisa com
Parece aquele arroz negro. É, exatamente. É casca de arroz carbonizado. Não fui tão mal assim, gente, ó. Exatamente. E ele também tem a capacidade de, junto com o substrato, né, junto com a terra vegetal, de secar mais a terra. Então a gente sempre pega a terra vegetal para dar o nutriente que a planta precisa e no caso de cactos e suculentas, ou 50% areia, ou 50% perlita, ou 50%, né? Exatamente. Tá, então sempre metade de outros materiais que não sejam só a terra vegetal. E tem algumas plantas que elas gostam bastante da umidade. Tem. Que aí é diferente, então, do cacto e das suculentas, que já não são plantas tão úmidas assim, né? Então, qual que seria a misturinha para essas plantas que já gostam de umidade? Aí a gente pode trabalhar com algumas coisas. Eu vou dar exemplo de algumas plantas aqui para vocês entenderem. Então a gente está falando de samambaias, a gente está falando de marantas, como essa maranta aqui, que é uma planta tropical, que gosta de umidade, que é linda, né? Diga-se de passagem. As begônias também, né? A begônia maculata, que está aqui do meu lado, que são plantas que vão gostar de mais umidade. Então a gente pode compor também um substrato para elas que contém algumas outras substâncias, alguns outros materiais. Que aí eu vou dar exemplo. Esse daqui é um material, né, também é um mineral da família da mica, que chama vermiculita. Ele parece que tem até um alumínio dentro. Ele é brilhante. Ele é eu não sei nem descrever direito, mas ele é brilhante. Deixa eu pegar um pouquinho na mão para mostrar para vocês. Peraí. Que aí fica melhor para mostrar. Dá o close aí. Parece uma coisinha dourada. Olha como que tá a minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um brilho, ó. É isso mesmo. Parece um glitter. E qual que é a característica desse material? A vermiculita, ela também consegue reter bastante água, então ela absorve até 10 vezes o peso dela em umidade. Nossa! Então ela consegue chupar essa água e mesmo que você esqueça de regar, sei lá, putz, esqueci, tô muito corrido na minha semana, viajou. A vermiculita, ela vai fornecendo umidade para o seu substrato ao longo do tempo. Então, você ganha uma autonomia. Legal. O lírio da paz, que é uma planta famosa por ser dramática, você esquece de regar o lírio da paz, ele desmaia, ele faz aquele escândalo, né? Muito legal. Então, a vermiculita misturada junto com um substrato, você consegue ganhar uma autonomia. Você faz com que essa planta tenha umidade com mais tempo ali nessas raízes. Então, é uma ótima opção. Assim como também... E eu trouxe esse aqui também. Essa a gente vê bastante, né? Principalmente em floricultura. Isso. Eles fazem bastante arranjo com essa... Como chama? Esse daqui chama esfagno, é um musgo. Esfagno, um musgo mais chiquezinho. Exatamente, é um musgo e ele é usado para muitas coisas na jardinagem, né? A gente pode misturar ele também no substrato para fazer... Ele funciona como uma esponjinha, né? Se a gente pegar, ele parece, como é que eu posso dizer, uma estopa. Vegetal, aquela esponjinha vegetal de sabe banho. Um paninho, uma estopa. Sim, então, posso pegar um pode, claro. Porque eu sou curiosa, gente. Aproveita, né? Tamo aqui. Não é sempre que a gente... Parece na verdade, parece um tecidinho. Exatamente, né? É uma fibrinha, né? Uma fibrinha, isso. E aí o que acontece? A gente também pode misturar esse material, que é o musgo esfagno desidratado, no substrato. Ele também vai absorver essa umidade e vai disponibilizando a umidade aos poucos para o nosso substrato. Entendi. Sabe para onde mais que usam também isso daqui? Tem muita gente que usa para germinar sementes, porque você pode borrifar água, deixar ele úmido, fechar de repente numa estufinha e essa umidade faz com que a semente germine sem necessariamente você precisar colocar na terra. Então também é super bom para isso. Também. Exatamente. Muito legal. Agora também eu vi alguns aqui. Esse aqui também a gente usa bastante. E em casa eu tenho uns arranjos lá e todos têm praticamente essa pedrinha, como é que chama? Essa daí é uma casca de pinos. Uma casca, ó. Vou pegar aqui pra ver. É casca de pinheiro, tem até um cheirinho bom, né, essa casquinha. Tem mesmo. A casca de pinos, ela funciona... Usa, principalmente no acabamento, né, Bárbara? Eu acho que é mais pra isso, né, que as pessoas usam, mais pro acabamento. É isso mesmo, até porque a casca de pinos, ela tem uma função que não é só estética. Ela também ajuda, no caso das plantas, quando a gente cobre, né, faz uma camada relativamente generosa ali em cima da terra com a casca de pinos, ela tem duas funções principais. A primeira é proteger essa terra de perda de umidade, então você regou. Com a casquinha, ela faz como se fosse uma tampa em cima da terra que vai impedindo que a terra perca umidade, ela não vai secar tão rápido. Então você protege essa terra,
Da mesma forma... mais úmida, então. Isso, exatamente. Tá. E da mesma forma, quando a gente rega, a gente vai achatando a terra, né? Onde você põe o regador, a terra vai achatando, achatando, achatando. Quando tem a casca, ela protege desse impacto da água, então você evita essa compactação também da terra. Fora que com o tempo, ela vai se decompondo e vai virando adubo também. Então ela vai fornecendo nutrientes. Funções. Então, e você falou agora sobre essa questão que a terra vai ficando dura, ela vai ficando compacta. Isso é o quê? Excesso de água ou é falta de ter ali um complemento junto do meu arranjo? Aqui no caso, quando a gente tem uma compactação da terra, quer dizer que cada partícula dessa terra, ela está bem próxima uma da outra. Então, geralmente, isso acontece quando a gente tem terra argilosa, que novamente, quando a gente acaba sendo mais prático e utiliza só a terra preta. Dá pra ver que ela formou umas bolinhas dentro. Aqui eu não sei se... Dá pra ver, gente? Ó, aqui, Vamos ver, ó. Deixa eu colocar pra cá. Peraí, pode deixar assim que dá pra ver. Tá vendo que tem aqui, ó, umas pedrinhas aqui, ó? Ela vai formando essas bolinhas, vai compactando a terra. Exatamente. E aí, claro, isso é mais prático, né? Não é todo mundo que sabe de todos esses diferentes compostos para fazer substrato. Eu mesma não sabia de E vamos combinar, né? Tem que ter tempo, energia e vontade de fazer isso. Não, isso com certeza. Então, né? O que acontece? Quando a terra compacta demais, é por conta principalmente disso. A gente tem esse material que vai ficando achatado e vai ficando duro. Para evitar que isso aconteça, a gente pode utilizar outros materiais que vão manter a terra mais aerada. Eu gosto muito, particularmente, desse daqui, que é a fibra de coco. Que é outro material que também tá super na moda. É super bonito isso, né? Dá até pra coisa de decoração, né? Dá. Eu descobri, dá até pra decorar Eu descobri que dá pra decorar quando eu fiz pro programa. Eu vou deixar na minha loja agora, assim, que ficou uma beleza, aí, né? Tá vendo? Quer segurar? Lindo, super lindo. E é levinho também. Levinho. E qual que é a importância dessa fibra, então? Então, a fibra de coco, como a gente pode ver, ela funciona como uma palha de aço. Todo mundo já pegou uma palha de aço em casa, né? Sim. Então, você tem tufinhos dela. E quando você pega, dá pra ver exatamente, ó, que ela fica como se fosse um cabelo que vai mantendo ar dentro desse cabelo. Então, mesmo que tenha terra em volta... Ela vai ficando com essa trama, né? Que vai mantendo esse ar aqui dentro. Então, isso ajuda muito a evitar a compactação. É um material que mantém a terra aerada. Tá. E a fibra de coco, ela cresceu muito, né, o uso dela depois da proibição do uso do xaxim. Você sabe que o xaxim foi proibido de ser usado. Nossa! Porque na época dos nossos antepassados, né, casa de vó... Todo mundo tinha lá um vasinho de xaxim com a samambaia, né? Tem jeito. E aí o xaxim, ele é uma planta, ele é o tronco de uma palmeira. Então, por que foi proibido? Ele foi proibido porque foi excessivamente degradado para fazer vaso. Então a planta começou a entrar em extinção. Uau. E até que tiveram que tomar uma medida de proibir a exploração então do xaxim. E aí, claro, em termos de jardinagem, era importante ter algum material que se assemelhasse ao xaxim. Então a fibra de coco passou a ser muito utilizada também pela textura que ela tem semelhante ao xaxim. Não tem tanta matéria orgânica como o xaxim tem, porque o xaxim ele é meio que autoadubável, assim, é excelente. Que todo mundo queria usar, exatamente. Era bom, né? Era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Então a fibra de coco veio aí justamente para ajudar nesse ponto. E falando agora, em coco também, né? Você tem mais um aí também. O que é esse? Exatamente. Esse daqui é o pó de coco. Então ele é nada mais nada menos do que a fibra da casca de coco, que tem esse aspecto, só que mais moído, né? E mais transformado aí em pó. Tá vendo que ele é bem fofinho também, é bem gostoso de mexer. É uma terrinha também, né? E ele também tem essa característica de manter aerado o substrato. Então também é outro material que você pode utilizar. E até a fibra de coco, o coco ele é muito utilizado também em formato de chips. Não sei se você já viu, parece uns quadradinhos assim. Ele é como se ele fosse bem... como pega a abobrinha e a gente pronto. rala ela, isso. Exatamente. Aí você rala o coco, como se fosse isso, só que numa... mais fininho ali, né? Os chips de coco ele é muito utilizado principalmente para substratos de orquídeas. Então quem tem orquídea, você vai comprar um substrato pronto, geralmente tem bastante chips de coco, geralmente tem a própria casca, então... esse usa muito, novamente, né? Não é só para cobrir, mas ela também serve de substrato para orquídeas. E aí tem às vezes até carvão, que é um material que eu não trouxe aqui, mas o carvão ele é bem utilizado também na jardinagem. Mas o carvão mesmo? Aquele que a gente faz o churrasco? O famoso, ele mesmo. Antes de virar churrasco, claro, né? Antes do churrasco. Depois que queimou já não vale mais, exatamente. Né? Mas ele também funciona
funciona, ele chupa bastante a umidade, ele mantém o controle biológico da terra bom, então também é uma coisa legal de se ter na terra. Legal, não sabia, nem imaginava também. Esse aqui também, essas pedrinhas a gente usa muito também pra decorar o vasinho, deixar ele bonitinho. Como é que chama essas pedrinhas? Geralmente a gente chama de seixo de rio, né? São os seixos maiores, mais redondos, polidos, e esse já é um pouquinho mais moído. Tem tamanhos diferentes, a gente tem tamanhos desde o mais pequenininho, que parece... É bem geladinho. Geladinho. E parece até que você tá no rio de novo, assim, né? Você tá perto na mata, assim. E o seixo, ele funciona bem também você pode misturar na terra para evitar uma compactação, mas ele ajuda mais em caso de planta que não gosta tanto de umidade. Também ela faz com que a água passe mais rápido ali por esse vaso na hora de regar, então ele seca um pouquinho mais rápido, mas o principal uso também dessas pedrinhas é o ornamental, né, para dar o acabamento na cobertura. Aqui, por exemplo, né, você põe aqui, nessa suculenta que é mais, você colocaria todo em volta aqui. Posso? Pode, claro. Ah, peraí, deixa eu já aproveite, aqui, ó. É isso aí. Aí a gente vai colocando ele em volta aqui. E você vai escondendo a terrinha. Baixinha, né, gente? Mas aí você vai colocando a terrinha aqui e vai escondendo ela pra deixar um arranjo mesmo, né? Isso, é um acabamento bem mais bonito. Aqui. Gente, a pessoa baixinha, olha, não alcança, tô na ponta do pé, vocês vissem, é uma humilhação. Eu não vou contar pra ninguém. Conta pra ninguém. Eu não ia contar nada. Mas aí você pode usar então pra fazer essa questão do ornamento, né? Isso. Essa plantinha aqui, a gente tem muito em casa. Essa a gente usa muito. Pode deixar aqui, vamos mostrar. A gente usa muito, é uma planta muito que a gente compra no supermercado pra arrumar e ela morre também muito rápido. Isso, é a calanchoe. Como a gente pode fazer pra deixar ela mais bonita, mais tempo, né? A calanchoe, o que acontece? Ela é uma planta que vai dar flor e, como toda flor, ela tem o seu período de vida. Ela vai florir, essa flor vai ter o seu tempo de vida, pode ser polinizada ou não, e ela também vai secar. Então, com o tempo, essa flor vai secar e, enfim, normal, né? Como qualquer período da planta. Mas o que acontece? Pra gente deixar ela bonita, a gente tem que dar um pouquinho de sol pra ela. Então, ela é uma plantinha que gosta de sol e não parece, mas ela é de uma família de suculentas. Então a gente tem que tomar cuidado com a rega. Quando a gente começa a regar muito, ela fica muito tempo molhada, ela vai amolecendo, vai ficando com manchinha nas folhas e aí, geralmente, quando a gente deixa dentro de casa e vai molhando... é o que a gente faz? Exatamente, vai molhando melhor, o que acontece com ela? Ela vai pro céu das plantas, entendeu? Ai, meu Deus, céu das plantas foi ótimo. Então cuide bonitinho das suas plantinhas. Marcelo, eu quero te agradecer mais uma vez. Adoro quando você vem aqui, porque você fala de uma forma tão natural, tão gostosa das plantas. Não, olha essa daqui, antes de você despedir. Pera, como é que chama essa daqui? Essa é um tipo de antúrio, chama Anthurium clarinervium. Nossa, parece É um aveludado. Um veludo de roupa. Olha que planta mais linda. Nossa, o Brasil tem tanta coisa. Ontem foi o dia da Amazônia. Imagina só, né? Então a gente tem que sempre preservar aquilo que a gente tem de melhor. Com certeza. Mais uma vez, obrigada. Te agradeço. Passa os seus contatos pra gente, quem quiser um arranjo bonito. Sei que o Marcelo tem um lugar super gostoso aqui na Zona Norte, que você pode ir lá conhecer de perto as plantinhas, né? Isso mesmo. Bom, mais uma vez, agradeço, Bárbara, o convite, o pessoal da Rede Mais Família. Fica aqui pertinho, como você falou, na Zona Norte, na Avenida Nova Cantareira, número 1457. E a gente também está no Instagram, atendendo toda a cidade de São Paulo, Grande São Paulo. Instagram, @comamorplanta, usando underline entre cada palavrinha, né? Com underline amor, underline planta. E o nosso WhatsApp também funcionando aí de domingo a domingo, DDD 11 98167 2550. E mais uma vez, estamos à disposição para falar de plantas, de flores, de amenidades, né, Bárbara? De tudo, entendeu? Marcelo é cultura. Com certeza. Um beijo grande para você, meu amigo. Até a próxima. Até.